parou para pensar que o artista mais poderoso do planeta simplesmente sumiu das paradas de sucesso no auge de sua técnica, enquanto ainda entregava álbuns tecnicamente perfeitos? Muita gente atribui o declínio de Michael Jackson apenas às polêmicas pessoais, mas o buraco é muito mais embaixo e envolve cifras que fariam o tio Patinhas parecer um estagiário do Bradesco. Deus me defenderá. Imagina assim, você é o dono da bola, o capitão do time e o dono do estádio, mas de repente as regras mudam e você decide chutar o balde contra o sistema que te criou. Hoje aqui no canal, meus queridos, nós vamos mergulhar na tese mais provocativa na cultura pop. Michael Jackson não foi apenas uma vítima do destino, ele declarou uma guerra aberta contra a indústria fonográfica e pagou o preço mais alto por isso. Será que ele sabotou a própria carreira ou foi vítima de uma retaliação corporativa sem precedentes? Prepare o seu chapéu, ajuste a luva, porque essa história envolve mais vilões do que o QG da Hydra. Fala galera raiz! Olha, se você está aqui, você sabe que o Michael era um de nós. Com certeza. O cara transformou videoclipes em curtas de cinema, foi herói de videogame na SEGA e tinha um rancho que parecia o set de filmagens de um filme do Spielberg. Mas no mundo real, a vida dele era mais parecida com um roteiro de conspiração do que uma fábula da Disney. A gente adora histórias de resistência, tipo o Luke Skywalker contra o Império, mas o que acontece quando o herói tenta destruir a Estrela da Morte por dentro, sendo ele a principal arma dessa mesma Estrela da Morte? Caracas. Michael não era só um cantor, ele era um ativo financeiro. E quando o ativo resolve ter opinião própria e questionar os contratos, o Império contra-ataca. E não é com sabre de luz não, tá? É com advogados, cancelamentos e destruição de imagem. Bando de burguês safado! Para entender a guerra de 2002, precisamos go back to the future. Lá de volta em 1985. Aqui começa um movimento de mestre que transformou o Michael no maior inimigo da indústria. Já comentei também aqui em vídeo, mas reforço aqui novamente. Seguindo um conselho do próprio Paul McCartney sobre investir em direitos autorais, o que, convenhamos, foi o maior tiro no pé da história da amizade entre celebridades, Michael comprou o catálogo da ATV Music por meros 47,5 milhões de doletas. É dinheiro demais, viu, moço? Caso você perdeu o vídeo anterior que eu cito essa reflexão, esse momento da história do Michael Jackson, você deve estar se perguntando o que tinha lá. Bom, Um monte de bosta. praticamente todas as músicas dos Beatles. Sim, o rei do pop era dono das músicas dos garotos de Liverpool. Isso deu a ele um poder de barganha absoluto. Ele não dependia mais apenas da venda de seus próprios discos. Ele ganhava cada vez que uma música de Lennon ou McCartney tocava no rádio ou em comerciais. A Sony, vendo que o garoto era esperto demais, propôs uma fusão em 95, criando a Sony/ATV Publishing. Michael agora era sócio de 50% de um império que controlava o que o mundo ouvia. Ele não era mais um funcionário da gravadora, ele era o dono de metade do negócio. E é aqui que a Disney encontra os CAR. O sistema não gosta de artistas que entendem de matemática. Pulamos para 2001.
Michael lança Invincible, o álbum que custou cerca de 30 milhões de dólares para ser produzido, o mais caro da história até então, mas algo estava estranho. A Sony Music, liderada na época pelo todo-poderoso Tommy Mottola, simplesmente parou de promover o disco 3 meses após o lançamento. Agora, eu faço essa reflexão com vocês. Imagine lançar o filme Vingadores Ultimato e o estúdio tirar o filme de cartaz e parar de passar os trailers na segunda semana. Cê é louco, não compensa. Bizarro, né? Afinal, por que a Sony faria isso com seu maior investimento? A resposta, meus queridos, é o contrato de empréstimo. Michael tinha pego centenas de milhões de dólares emprestados com a Sony, usando sua metade do catálogo dos Beatles como garantia. Se ele não pagasse, a Sony ficaria com 100% do catálogo. Se o álbum Invincible fracassasse, Michael entraria em colapso financeiro. Seria uma estratégia perfeita. Sabote o produto para confiscar o patrimônio. É o equivalente corporativo ao Thanos estalar os dedos para metade da dívida sumir, mas ficando com as joias do infinito para ele. É impossível. Michael Jackson, que sempre foi visto como alguém doce e contido, surtou, galera. Mas foi assim, um surto estratégico. Em julho de 2002, ele se uniu a figuras como Reverendo Al Sharpton e foi para a porta da Sony em Nova York e Londres. Ele subiu em um ônibus de 2 andares, segurou um cartaz com a cara de Tommy Mottola, com chifres, e disse com todas as letras: Tommy Mottola é um demônio. Ele é racista e manipula os artistas negros para explorá-los. Ele citou nominalmente como a indústria agia para sugar o talento e deixar os artistas na miséria. Isso foi um terremoto. Nunca na história da música um artista daquele calibre tinha exposto as vísceras do sistema de forma tão pública. Ele não estava apenas pedindo liberdade criativa, ele estava expondo o modus operandi financeiro das corporações. E ele ainda alegou que a Sony estava tentando forçá-lo a vender sua parte no catálogo dos Beatles. Olha só, se você acha que a treta entre o Capitão América e o Homem de Ferro em Guerra Civil foi pesada, é porque você não viu o que acontece quando um contrato de bilhões de dólares entra em jogo. Se você está curtindo essa análise que vai além do moonwalk e entra na toca do coelho das corporações, já esmaga o botão de se inscrever, né? Porque aqui no Geek Raiz eu não passo pano para executivo e eu analiso o lore da vida real. Aproveita e comenta aí embaixo. Você acha que o Michael foi louco ou foi o único com coragem de falar a verdade? Responde aí enquanto eu continuo o dossiê. Tinha uns casal aqui. Coincidência ou não? E na política de alto nível, coincidência é uma palavra que não existe. Logo após esses protestos, a imagem de Michael Jackson sofreu os golpes mais duros de sua história. Documentários tendenciosos começaram a surgir e as investigações que pareciam adormecidas voltaram com força total. A narrativa na mídia mudou drasticamente, de o rei do pop em dificuldades para o esquisito perigoso. A indústria tem o poder de desligar o brilho de uma estrela, o temido, cancelamento. Rádios pararam de tocar suas músicas e o suporte que ele esperava de outros artistas miou. Como dizem no universo de Game of Thrones, quando você joga o jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. E Michael estava jogando contra os donos do tabuleiro. A Sony eventualmente se livrou de Mottola, mas a mancha na reputação de Michael já estava consolidada e sua saúde financeira estava por um fio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que isso é importante hoje e por que essa história é atemporal?
Michael Jackson, galera, foi o precursor de uma batalha que artistas como Taylor Swift, Prince e Kanye West travariam anos depois. A luta pela posse das masters ou gravações originais. Quando Michael comprou o catálogo dos Beatles, ele entendeu antes de todo mundo que, na era da informação, quem possui os dados ou as melodias possui o poder. Ele não sabotou a própria carreira por incompetência, ele sabotou a engrenagem silenciosa da indústria ao gritar para o mundo como ela funcionava. Ele provou que, mesmo sendo o maior artista da história, você ainda é um peão, se não for o dono dos seus próprios direitos. Ele quebrou o pacto de silêncio de Hollywood. Seu legado, galera, não é apenas a dança perfeita ou a voz angelical, mas a cicatriz de um gladiador que decidiu lutar contra os imperadores do entretenimento. É um mito! Para fechar, se você ouvir as letras do álbum History ou do Invincible com atenção, vai ver que não são apenas música pop, são diss tracks contra o sistema. Em Money, ele ataca a ganância corporativa. Em Privacy, ele avisa sobre o uso da mídia para destruição de reputação. E a maior curiosidade de todas, Michael Jackson tinha interesse em comprar a Marvel Comics nos anos 90. Quem diria, né? Você sabia dessa? Ele queria ser o dono do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, muito antes do Kevin Feige sonhar com o MCU. Imagina o nível de controle que ele teria sobre a cultura pop se tivesse conseguido. Talvez o sistema tenha tido medo não do que Michael cantava, mas do que ele era capaz de comprar e influenciar. É o dinheiro, né? Galera, Michael Jackson foi um gênio, e isso não podemos negar, certo? Uma figura complexa e, acima de tudo, um rebelde que se recusou a ser apenas um produto na prateleira. Ele desafiou a Sony, desafiou a lógica do mercado e pagou o preço de ser o primeiro a apontar o dedo para os gigantes. Se ele sabotou a própria indústria, ele o fez para tentar criar uma nova, onde o artista tivesse as chaves do reino. No fim, a história nos mostra que o rei do pop era muito mais raiz do que a gente imaginava, enfrentando vilões corporativos que nem o Batman ousaria auditar. Se você chegou até aqui, você faz parte do grupo que busca a verdade por trás do entretenimento. Não esqueça, tá, galera, de deixar o like que ajuda o canal a lutar contra o algoritmo e o cancelamento da monetização, se é que vocês me entendem, que tá tenso aqui no canal, que é o nosso, né, posso até oficializar dessa forma, que é o nosso Tommy Motola moderno. Se inscreva, ative o sino e lembre-se, no jogo da cultura geek, a informação é o seu melhor power-up. Até a próxima e mantenham-se nerdolas. Me fui! Achei bonito, viu?